versículo 22. Atos, capítulo 16, versículo 22, que diz assim: E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, o lançaram na prisão, mandando o carcereiro que o guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no trono. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do carcereiro se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Pode sentar, amém? Os irmãos, se quiser ficar com a Bíblia aberta, pode ficar. Todo mundo conhece a história de Paulo e Silas, né? E eles foram presos, né, devido a estar fazendo a obra do Senhor. E antes deles terem sido presos, aqui fala que eles foi açoitado, então bateram, né, em Paulo e Silas. E eles tinham tudo, irmãos, para estar dentro da prisão, questionando a Deus, né? Nossa, mas eu estou fazendo a obra de Deus e a gente está aqui nessa situação. Ou, nossa, por que Deus não nos livrou dessa situação? Mas aqui fala que eles, à meia-noite, estavam louvando a Deus. E esse é o segredo para a gente vencer as provações dia a dia nas nossas vidas. Questionar a Deus o porquê, o para quê, não vai nos levar a lugar algum. Mas aqui a Bíblia nos ensina que a gente deve adorar o Senhor, independentemente da situação que a gente se encontra. Né? Porque Deus fez um grande milagre após esse louvor deles, após essa oração. Quando eu leio uma história da Bíblia, eu tento imaginar toda aquela cena, né? Então, pensa comigo, os irmãos, imagina eles todos machucados, né, preso, deve que estava com fome, né, e estava adorando a Deus. Eles não tinham nada para adorar e estavam adorando. Então, irmãos, adorar a Deus quando a geladeira está cheia é fácil. Adorar a Deus quando você está com saúde é fácil. Adorar a Deus quando Ele faz aquilo que você pede é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando tudo aquilo vem contra nós. Então, o Senhor nos convida essa noite a adorar Ele, independentemente da situação. Nós temos que entender que nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é na nossa vida, e não pelo que Ele faz. E eu, Letícia, aprendi isso. Eu precisei aprender. Né? Essa semana eu fiz um vídeo falando sobre isso, que quando eu descobri a fissura labial do Davi Miguel, eu tinha certeza que Deus ia fazer um milagre. Eu tinha certeza. Não é porque eu ia rejeitar meu filho, mas é porque Deus tinha feito tanto milagre na minha vida, então seria apenas mais um. Né? Deus já tinha me curado de um câncer. O que é um câncer, né, para a medicina? É algo terrível. As pessoas, quando eu falava que estava com câncer, já me olhavam com dó, achou que eu ia morrer. Mas eu estou aqui viva, para a glória de Deus. Então, Ele tinha me curado de um câncer. Eu era estéril, a gente já tinha ido em vários médicos, falou que não tinha como eu engravidar. Eu estava grávida. Então, eu pensei, é apenas mais uma coisa. Deus vai fazer um milagre na barriga. E quando ele nasceu, a primeira coisa que eu perguntei para a Amanda foi da boquinha dele. E ele tinha nascido com lábio. E eu lembro que foi um momento difícil, e eu falei assim na hora, Deus não fez o milagre. E a feição da minha irmã mudou o rosto, porque acho que ela ficou com medo, né? Falei, ai, meu Deus, como que ela vai reagir? Só que Deus trabalhou no meu coração, irmãos, que o milagre era Ele, independentemente de como ele viesse. Então, aqui, Deus usou a vida do Davi Miguel para trabalhar na minha vida. E, às vezes, Deus está usando algo que você não está entendendo para trabalhar em você. Entendeu? Então, eu entendi que ele era um milagre na minha vida. E que se Deus mandou ele daquele jeito, Deus tinha algo melhor e maior para fazer. Então, Deus foi moldando e eu entendi que eram os planos de Deus na minha vida. E eu pedi perdão para Deus, né, porque eu tinha falado aquilo. E eu entendi que era muito fácil, né, quando Deus me curou adorar Ele. Mas e quando Ele não fez aquilo que eu pedi?
Entendeu? Então, muitas das vezes, irmãos, Deus não vai fazer aquilo que você tem pedido para Ele. Você vai querer questionar, entender o porquê, mas muitas coisas não cabem a nós a entender o porquê. Porque Deus sabe de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que adoram a Deus. Até mesmo as suas provações, as suas lutas diárias que você e Deus sabem que você tem enfrentado. Mas a gente só vai vencer essas lutas diárias quando a gente adorar Ele, quando a gente louvar Ele, independentemente da situação. Eu tenho aqui na igreja um grande exemplo de homem de Deus, que é o irmão Tarcísio, que independentemente da situação que ele está ali fazendo a obra, adorando. Então, irmãos, quando você estiver desanimado, olha para aquele homem de Deus ali que está fazendo a obra, que muito está parado, não faz. Ele está sempre ali ajudando o nosso pastor, ajudando a igreja, independentemente da situação que ele se encontra. Ele está adorando a Deus. Então, a gente tem que começar a olhar para esses homens de Deus, colocar eles na frente e querer ser um pouquinho do que eles é. Então, que a gente possa querer ser um pouquinho do que Paulo e Silas foi naquela prisão. Eles louvando e adorando ao Senhor. Amém? E, de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e prostrou ante Paulo e Silas. Tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para salvar-me? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua causa. Além de Paulo e Silas adorar a Deus, eles ainda pensaram no carcereiro. Eles não fugiram da prisão, irmãos. Entende que a sua vida é um espelho para quem está lá fora? Que através da sua atitude você pode trazer muitas pessoas aqui para encher cada cadeira que está vazia. E através de você é um espelho para o mundo lá fora. E eles livraram uma pessoa de um suicídio, porque aquele homem iria se matar. Porque ele tinha uma ordem para cuidar, e falou: pronto, fugiu todo mundo, mas eles não fugiram. E eles tinham tudo para fugir, eles tinham que preocupar com aquele homem? Não, né? Porque aquele homem prendeu eles lá, prendeu os pés dele, mas eles pensaram no próximo e não fugiram, e através disso, aquela alma foi ganha para Jesus, aquela alma e a sua família. Entendeu? Você deve fazer o bem não só para o seu irmão, para o seu amigo, mas é para aquela pessoa que te magoou, muitas das vezes, né? É para aquele irmão que, às vezes você fala: Deus me livre daquele irmão. Deus me livre não, irmãos. A gente tem que ajudar e amar o próximo como a nós mesmos. E amar o próximo é inclusive aquele que, às vezes, você não dá certo, né? Porque Jesus, ele foi lá e ele morreu por aquelas pessoas que estavam lá fazendo aquilo tudo com ele. Então, quem é a gente para ficar nervosinho com o irmão que falou alguma coisa? Pelo amor de Deus, vamos viver o evangelho de verdade. Né? Vamos viver a palavra de Deus de verdade. Vamos salvar vidas lá fora. Né? Vamos viver a palavra de Deus. Porque Deus, ele, além de ter algo grande sobre nossa vida, ele tem algo grande sobre as pessoas também que estão lá fora. Jesus, ele está voltando e a gente está perdendo tempo com coisas banais. E Deus tem coisa muito maior para fazer, amém? Então, que você possa ser cheio dessa presença, ser cheio desse Deus, porque Ele é grande e maravilhoso, irmãos. Por mais que, muitas das vezes, a gente se encontre em situações que só Deus sabe, né? Às vezes, muitas das vezes, a gente entra aqui na igreja, canta um louvor, fala uma palavra, mas Deus sabe como você está por dentro. Então, não pense que Ele te abandonou. Né? Não pense que você está sozinho no deserto, porque Deus está com você. Deus estava com Paulo e Silas lá. Deus nunca abandonou eles, em momento nenhum. Quando ele estava apanhando, Deus estava com eles. Quando ele estava preso, Deus estava com eles. Então, Deus está com a gente a todo momento. Ah, mas Letícia, como assim? Deus permite? Permite. E muitas das vezes Ele permite, e muitas das vezes nós procuramos algo mesmo. Então, o que eu te falo é para você adorar Ele, que você vai conseguir vencer todas as provações. Porque eu venci, irmãos, graças a Deus estou vencendo. Todo dia a gente vence um pouquinho. Enquanto a gente estiver nesse mundo, todo dia a gente vai ter provação, a gente vai ter luta, mas com Jesus tudo fica mais fácil, né?
quando muitas das vezes a gente está triste, desamparado, e você vem na casa de Deus, e Ele fala ao nosso coração, Ele fala conosco dia após dia. Né? Eu sou muito agradecida a Deus, porque em meio a tantas provações, Deus nunca me deixou só. Ele sempre usou alguém para falar comigo, Ele sempre falou comigo no meu íntimo, porque às vezes, irmãos, tem gente que acha que só alguém que pode falar com Ele, mas a palavra dele fala que é para a gente entrar no nosso quarto e falar com Ele no secreto, porque Deus fala com a gente. Se você buscar a palavra dele, Ele fala com você também. Né? Ele não nos desampara. Porque se fosse assim, o pastor Elias estava perdido, coitado, porque ele prega mais, né? Então, eu creio que Deus fala muito com ele, quando ele mesmo está pregando e quando ele está buscando o íntimo dele. Né? Deus tem sustentado ele dia após dia, anos e anos, para estar aqui cuidando de cada ovelha. Então, Deus cuida dele, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuidou de Paulo e Silas, e Deus cuidou de cada um que está aqui na palavra dele. Amém? E o Senhor também falou em meu coração que, através do nosso testemunho, a gente pode ser um espelho para alguém, mas, muitas das vezes, o inimigo usa seu passado, ele quer te condenar, ele quer te falar que você não é capaz, ele quer dizer que o que você está fazendo na igreja, quem é você. Só que na palavra de Deus fala em Provérbios 28, 13, se os irmãos quiserem abrir, lá em Provérbios 28, 13, diz assim: os que encobrem as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa alcançará a misericórdia. Se a gente errou, a gente confessou, a gente arrependeu, Ele é capaz de ter misericórdia de nós. Então, irmão, você pode esconder tudo, do pastor, do irmão, da irmã, mas de Deus não. Tenha essa intimidade com Ele, de falar: Senhor, eu errei, eu pequei, não quero voltar a cometer esse erro, tem misericórdia de mim, e Ele vai ter misericórdia de você. Porque eu tive no momento, adolescentes, quando eu tinha mais ou menos a idade de algum de vocês, tinha 16 anos, que eu quis dar uma voltinha lá fora no mundo, né? Achava a ilusão, a alegria, e eu pequei, eu errei, mas Deus me levantou. Né? Então, o que eu falo para vocês é: não pense que o mundo lá fora é melhor do que a presença de Deus, porque não é. A alegria do mundo ela é passageira, ela passa rápido. No momento, tudo é bom, mas depois vem o vazio na alma da gente. Eu sei que não é fácil, é difícil, não só para os adolescentes, mas para cada irmão. Todo dia a gente tem as tentações que a gente tem que vencer, deixar o nosso passado, o nosso pecado, mas não há nada melhor que a presença de Deus, amém? Não há nada melhor que a graça de Deus. O Senhor, Ele faz maravilhas no nosso meio, na nossa vida. Eu tenho 1000 testemunhos, né? Minha família, minha mãe também já foi curada de um tumor, né, na cabeça. O meu pai, ele teve uma época da vida dele que ele tinha afastado, ele quase perdeu o casamento dele, mas Deus restaurou, né? O Reginaldo era usuário de droga, todo mundo sabe disso, ele bebia, e hoje não bebe, não usa droga. Então, esse é o Deus que a gente serve, né? Às vezes, a gente passa por situações que não chega nem perto da vida de Paulo e Silas, que estava lá numa cadeia, machucado, e a gente já quer parar, a gente já quer desistir. Mas lembre, irmão, que aqui na Bíblia tem homens, mulheres que passam por situações piores que você, e eles não desistiram, eles continuaram firmes na fé. Então, continua firme na fé, né? A obra precisa de você, Deus precisa de você, né? E que a gente venha estar firme em Deus, firmado na fé, amém? Que a gente possa estar firmado nesse Deus maravilhoso e grandioso, porque a gente não perde nada, irmãos, em servir a Ele. Então, que você não venha deixar os erros do passado te desanimar e não deixar você fazer a obra, porque Jesus morreu por você. Então, se arrependa e viva o Evangelho, amém? Não deixe as brechas, né? Não caia na tentação novamente. Peça a Jesus, dobre o seu joelho e fale com Ele, porque nós servimos um Deus que tudo pode fazer. O louvor que a Yasmin cantou hoje falou muito comigo, né? Deus proverá e Deus prova, né? Deus, Ele cuida de cada detalhe, irmãos. Quando a gente acha que não tem, que vai faltar a farinha, Deus manda lá. Então, esse é o Deus que a gente serve. Ele cuida
de cada detalhe. Não só da saúde, não só da cura, mas do arroz que às vezes está faltando na sua despensa. Às vezes você não tem o dinheiro para pagar aquela conta, Deus manda. Eu lembro uma vez que o irmão Humberto contou que ele não tinha nada de comer na casa dele, e Deus usou uma pessoa para fazer uma feira para ele, né? É porque esses dias uma pessoa me questionou por que Jesus não faz os milagres que ele fazia. Falei, Letícia, eu entro nas igrejas, eu não vejo nenhum paralítico andar, eu não vejo nenhum cego enxergar. Eu falei, Jesus é o mesmo, a nossa fé que mudou. E irmãos, Jesus ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, que você entenda que ele é o mesmo, ele é perfeitamente o mesmo. E ele pode fazer muito mais aquilo que nós pensamos. Como eu disse, o Davi Miguel ele nasceu com a fissura, né? E os médicos dizem que seria terrível pós-cirúrgico, eu falei para os irmãos. E o menino, no mesmo dia, estava rindo, irmãos. Para você ver que quando é de Deus é diferente, entendeu? Era para o menino estar chorando, era para o menino emagrecer, ele engordou 1 quilo, está pesado. E está sorrindo, irmãos, porque é Deus. Deus faz mais do que pensamos. Eu precisei passar por aquele processo de ver ele lá no centro cirúrgico, falar para os irmãos que foi fácil? Não foi. Falar para os irmãos que às vezes eu quis questionar Deus? Quis, mas quem sou eu para questionar? Quem é você para questionar a Deus alguma coisa? Ninguém. Então, viva a vida para Jesus. Mesmo que está difícil empurrar, mas vai, porque com Ele você vai vencer. Né? Que você não venha perder essa fé. Quantos irmãos nós que hoje a gente não vê mais na casa de Deus, que se perderam no caminho, que não tem força para voltar. Então, você que está firme, vamos ficar mais firme mesmo, vamos adorar a Deus mesmo. Por mais que seja difícil, porque ninguém está aqui pregando, o pastor nunca pregou que seria fácil, mas em todos os dias Deus está conosco, como Ele estava lá com Paulo e Silas naquela prisão. Ele está conosco, cuidando de nós dia após dia, cuidando de cada detalhe, de cada vida dos irmãos. Amém? Irmãos, eu não sou pregadora, mas é isso que Deus colocou no meu coração. E eu queria convidar a Lucy para estar cantando um hino comigo, que ele diz que ele diz para o Senhor que nós precisamos dele, que eu preciso do perdão de Jesus, e que distante de Jesus eu não sou nada. Então, que você possa louvar esse hino e sentir a presença dele, porque ele já está aqui, ele já falou conosco através dos louvores, através dos testemunhos, da palavra. Então, que você venha clamar o nome de Jesus e falar que você precisa dele, que você precisa do perdão dele, que você precisa dele a cada momento de sua vida. Amém? É um hino conhecido, os irmãos podem estar louvando também, em nome de Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim.
como alto é o céu. Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas têm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. fala pra Ele que você não pode viver sem a presença vale dEle. a pena Você não pode viver sem a misericórdia dEle. Peça ao Senhor que você possa ser cheio essa noite do Teu Espírito Santo. Que você venha entender que todas as provações Deus está contigo. Que se afastar dEle não é a melhor opção. Que você venha entender que o maior preço já foi pago. Que você possa firmar a sua fé em Jesus Cristo. E entender que Deus proverá sobre a sua vida. Que Deus é o mesmo. Que Ele ainda realiza sonhos. Que Ele ainda faz milagres. Que Ele ainda perdoa. Que Ele ainda faz algo novo sobre nossas vidas. Clame a presença dEle. Fala para Ele que distante dEle não tem como viver. Que você venha entender que nada pode preencher a presença dEle. Nada, nada é maior do que a presença dEle. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, peço perdão.